veterinária do 8º semestre. Hoje iremos entrevistar a médica veterinária Andressa Novaes, onde vamos fazer algumas perguntas sobre a área de inspeção de alimentos. Esse trabalho está voltado para o projeto de extensão 5. Agora vamos dar início às perguntas. E a primeira é: o que despertou o seu interesse pela área de inspeção de alimentos dentro da medicina veterinária? Tudo começou no último ano de formação do ensino técnico. Eu sou técnica em alimentos e bebidas, formada pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Barreiras. E no último ano a gente fez algumas visitas técnicas e aí despertou. O que eu posso fazer de graduação para trabalhar aqui dentro de um frigorífico? E aí eu comecei a dar uma pesquisada, porque até então eu não sabia, diferente de algumas pessoas que sempre sonharam em ser médicos veterinários, eu nunca tinha despertado esse interesse. E aí vi que medicina veterinária poderia ser essa opção. Então eu fui lá, fiz o Enem na época e passei na UFBA de Salvador e fui. Então meu interesse veio através do ensino médio, que eu sou técnica e aí veio através disso. Quais são as principais funções e responsabilidades de um médico veterinário que atua na inspeção de produtos de origem animal? Uma das principais funções é acompanhar o sistema de qualidade dessa empresa. Então, dentro do frigorífico, você acompanha abate, você acompanha recebimento de animais, mas você também acompanha o sistema de qualidade, que é onde você tem as documentações, onde você recebe ofícios, onde você lida diretamente com inspetores, porque no meu caso eu sou RT veterinária, então sou responsável técnica por indústria de origem animal em geral, então tanto frigorífico quanto laticínio, quanto entreposto de mel, tá atuando. Então, além de você acompanhar a baixa, acompanhar a produção de queijo, de derivados, você também atua na parte de sistema de qualidade, que é essa parte documental, essa parte que você lida com os fiscais e por aí vai. Contando só um pouquinho para vocês do que... Quais são os maiores desafios enfrentados por um profissional que trabalha com inspeção de alimentos no dia a dia? Lidar com as pessoas. Eu acho que dentro da veterinária, volta e meia você vai escutar, lidar com pessoas, mas dentro da área da inspeção você lida com pessoas diariamente, porque você tem uma equipe, você coordena uma equipe. Então eu digo que o maior desafio é lidar com a equipe. Quando você está lá fazendo documento, por exemplo, é você, o computador e o seu conhecimento, certo? Mas quando você tem que lidar com a equipe, treinar a equipe, assumir uma postura de liderança, que muitas vezes você acaba assumindo nesse caso, e você tem que corrigir alguns erros. Tem gente que não gosta de ser corrigido, tem gente que tem uma dificuldade de entender algumas coisas. Então eu costumo dizer que o mais difícil mesmo é lidar com o pessoal. Como é a rotina de trabalho de um veterinário que atua na inspeção de alimentos? Acorda cedo, então não pode ter esse negócio, eu não quero acordar cedo. Geralmente a gente começa, eu trabalhei mais, minha área é mais para a parte de carne, de frigorífico. Então você não pode não querer acordar cedo. Em momentos de estágio, antes de formar mesmo, eu acordava 4 horas da manhã, porque eu tinha que me preparar, tomar um banho, pegar transporte para ir, porque as indústrias ficam longe, da cidade, então eu acordava todos os dias, 4 horas da manhã, para chegar no frigorífico às 5, e 5h30, no mais tardar 6 horas, já estava caindo o primeiro animal, Então, a primeira coisa é essa questão de acordar cedo. E aí, depois de acordar cedo, você tem que... chega no frigorífico, geralmente no frigorífico ou no laticínio, você toma o seu café da manhã, justamente por acordar cedo. Depois você tem que fazer a troca de roupa, você não pode entrar na indústria com as roupas que você sai de casa, então você tem essa troca. Sempre que você entra na indústria, você tem que passar por a etapa de lavar a bota, lavar a mão, e toda vez que você sai e entra novamente, você tem que fazer esse processo. E aí depois você vai para a sua rotina, que geralmente você vai preencher planilha, você vai preencher softwares,
você vai acompanhar recebimento de animal, no caso de frigorífico, no caso de laticínio você vai acompanhar recebimento de leite, né? E aí você vai fazer análise, e isso você faz todos os dias. Análise de água, por exemplo, você faz todos os dias, né, na planta. Você analisa o cloro, né, o teor de cloro, e você analisa o teor de pH. Então isso você faz todos os dias. A depender do sistema que você trabalhe, você precisa coletar amostra. Então, tem local que você coleta amostras semanais, quinzenais, mensais, semestrais. Mas você segue sempre um cronograma diário. Então, e aí no meio, né, desse cronograma diário, pode acontecer alguma intercorrência, né? Pode, por exemplo, no caso de frigorífico, pode fugir um animal e aí você tem que resolver aquele BO que surgiu ali. Então, às vezes pode parecer maçante, né, que todos os dias é a mesma coisa, mas sempre vai acontecer uma intercorrência, e aí você também tem que saber lidar. Então, a rotina tem a rotina ali, né, o básico, mas também tem que saber lidar com as intercorrências. Na sua visão, qual a importância da inspeção de alimentos para a saúde pública e para o consumidor? Total importância, né? Porque tudo que a gente consome de origem animal tem que passar, né, por essa fiscalização. Porque senão a gente entra aí na vertente do clandestino, e o clandestino a gente não sabe o nível de segurança e de qualidade daquele alimento. Então, assim, todo alimento fiscalizado, ele tende a ser mais seguro. E por ser seguro, o consumidor final, ele pode comer, né, com uma garantia assim, nossa, vou comer, eu gosto de falar, vou comer e não vou ter uma intoxicação, vou comer e não vou passar mal, vou comer e não vou gerar um surto, né, ou então vou fazer essa comida aqui para esse pessoal, não vou causar nada grave. E até, assim, quando você come fiscalizado, você está evitando propagação de doenças, né? Você está evitando que zoonoses, né, se proliferem por aí, e você está evitando o que a gente preza, que é o óbito, né? Que, na verdade, tudo aquilo que você consome fiscalizado, com segurança, que passou, né, ali por uma indústria, tudo certinho, você tem a garantia que você vai viver, aí eu gosto de falar que você vai viver tranquilamente, né? Você acredita que as pessoas conhecem o papel do veterinário na segurança alimentar? Não. Nem na segurança alimentar, nem na saúde pública, nem em qualquer vertente assim que pegue mais, isso aqui é saúde humana. O pessoal desconhece o papel do veterinário nessa função. E a gente está diretamente ligado, né, na questão de vigilância sanitária, na questão de controle de zoonoses, mas o pessoal desconhece. Então, é algo que volta e meia, tanto na universidade quanto em palestra, né, todo lugar que você puder ir, você puder disseminar um pouco do papel do veterinário nesses locais, é importante, porque o pessoal associa veterinário à clínica e cirurgia, basicamente. Muita gente acha que é só cuidar de animal. Só cuidar de animal. Qual foi o caso ou situação mais marcante que você vivenciou na sua trajetória nessa área? Essa eu acho que eu nunca vou esquecer. Tem várias, mas foi a que eu preparei, né, pra falar pra vocês. O último trabalho que eu fiz em loco, né, que foi, passei um período dentro realmente do frigorífico. Na primeira semana que eu cheguei, o frigorífico ficava assim, de ponta cabeça, né? Então a gente vai todo o trabalho inicial de treinamento de equipe. E um desses colaboradores, e aí já pega a vertente também que eu estava falando, que o mais difícil é lidar com o pessoal. Um desses colaboradores era mais antigo da empresa. E aí chega, né, uma pessoa, uma veterinária, nunca teve veterinário, chega uma veterinária querendo mudar coisas antigas. Então, na primeira semana que eu comecei já, tem que lavar a bota, tem que lavar a mão, coisa básica. Peguei no pé, eu entrei, né, para a linha de abate, e esse funcionário ficava na sangria. O que ele fez? Ele apontou faca para mim, né? Então, assim, ele falava comigo apontando a faca para mim. E tudo bem, né? Pela experiência, você se comporta ali certinho, assume sua postura, e no outro dia, tô lá novamente. Passou-se um tempo, né? A gente costuma fazer alguns cortes de equipe para poder melhorar a equipe, né, com o tempo. E o nome desse colaborador estava na lista. Então, passou-se um tempo e esse colaborador, de fato, foi cortado da equipe
E ao sair, né, depois de um tempo, ele virou pra mim e falou assim: doutora, que bom, né, que a doutora veio, a doutora mudou muita coisa aqui. Hoje eu reconheço, né, a importância de várias coisas que foram modificadas aqui. Eu sei que foi pra melhor. Então, assim, é uma situação que eu acho que eu vou levar pra vida toda, né? Porque o primeiro momento foi uma ameaça, né, disfarçada, mas no final foi um colaborador que veio pra mim reconhecer o papel, né, as melhorias que foram implementadas na empresa foram reconhecidas, mesmo ele estando no momento de saída da empresa. Então, assim, o colaborador reconheceu que ele já não cabia também na equipe, né? Já tinha muitos anos, mas ele também já não se comportava mais com aquelas mudanças, com aquele tipo né? Aquele novo tipo de trabalhar. E ao invés de agredir, né? Novamente agredir, entre aspas, ele veio me parabenizar pelo trabalho. Então, é algo que marca aí, eu gosto sempre de estar falando. Aí agora a última pergunta é: que conselhos você daria aos estudantes de medicina veterinária que pretendem seguir essa área na inspeção de alimentos? Fazer estágio. Fazer estágio nessa área, porque eu sei que eu gosto, né, que eu sou dessa área, não adianta, faço outras coisas, mas volta e meia eu tô na inspeção porque eu fiz estágio, né? Eu vim do técnico, onde eu tive um panorama. Dentro da faculdade, eu busquei estágio durante as férias. Então, assim, passei Natal, passei Ano Novo, dentro de frigorífico. Porque frigorífico não para, laticínio não para, né? O alimento não para. Então, eu tava lá. Tava todo mundo lá, né? Natal, Ano Novo, feriado. Tava todo mundo trabalhando. E acordando, né? Que nem eu falei, acordando 4 horas da manhã, acordando 5 horas da manhã, sem ter hora pra sair, né? Meu estágio final foi dentro de frigorífico também. Meu primeiro emprego não foi frigorífico, mas foi entreposto de ovo, então tudo dentro dessa área. Então, para quem quer, para saber se é isso mesmo, se vai aguentar, né, depois a pressão, vai aguentar a responsabilidade, se vai conseguir gerir equipe, tem que fazer estágio. E eu gosto até de falar assim, que muitas vezes aparece a vaga de emprego e a pessoa não tem experiência. E muitas vezes, alguns lugares pegam a experiência de estágio. Então, façam estágio. A dica é essa, façam estágio. E é isso, gente. Muito obrigada.